Voltamos com Conexões e agora vamos continuar com a nossa série especial de entrevistas com os candidatos da consulta para a escolha do reitor e do vice-reitor da Universidade Federal de Goiás. Vamos receber agora a Chapa 2, o FG Plural, Liberdade para Pensar e Criar, que é formada pelo professor Luiz Melo, candidato a reitor, e também por José Alexandre, candidato a vice-reitor. Obrigada pela presença. Obrigado, Camila. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada. Queria que a gente primeiro começasse destacando a trajetória dos senhores dentro da Universidade Federal de Goiás. Bom, eu sou professor de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais aqui da Regional Goiânia e eu cheguei na universidade em 2002, fiz graduação, mestrado e doutorado na Universidade de Brasília e de 2009 a 2013 eu fui diretor da Faculdade de Ciências Sociais e de 2014 até agora, abril de 2017, eu fui pró-reitor de graduação da nossa instituição. Então, tenho alguma experiência de gestão e uma trajetória acadêmica envolvendo ensino, pesquisa e extensão. Professor. Bom, eu sou professor do ICB, do Instituto de Ciências Biológicas, desde 1994, e eu tenho uma trajetória como pesquisador, como docente, trabalhando na graduação, na pós-graduação, principalmente. E desde 98 eu comecei a fazer parte de uma série de comitês de avaliação na CAPES, que é a nossa agência do MEC, que cuida da pós-graduação, e cheguei a ser coordenador adjunto na área de ecologia, que é a minha área de trabalho, e muito em função disso, o professor Orlando me convidou para ser pró-reitor de pós-graduação nessa última gestão. Eu fui pró-reitor até novembro de 2016, dezembro de 2016, e continuei mantendo as minhas atividades de pesquisa simultaneamente junto com as minhas atividades de gestão na pró-reitoria, e na realidade eu procurei trazer um pouco da minha experiência como pesquisador para dentro da pró-reitoria em termos de gestão da pró-reitoria. Okay. Bom, agora em relação à proposta da Chapa, qual é a plataforma de campanha, qual é a principal proposta da Chapa 2? Olha, Camila, nós temos 3 grandes princípios, O primeiro é de que a missão principal da nossa universidade é o ensino. Desde a educação infantil, oferecida pelo nosso colégio de aplicação, até o doutorado, que é a nossa formação em nível mais elevado na pós-graduação estrito sensu. A gente entende que isso tudo é uma coisa só e que precisa ser valorizada na sua totalidade. E aí as atividades de pesquisa, de inovação, de extensão e de cultura, todas transversalizam o ensino nesses 3 níveis. Além disso, a gente entende que a gestão baseada em informação e a gestão democrática devem nortear toda a nossa atuação à frente da reitoria da universidade. A gente não pode continuar a fazer a gestão com base em tradição ou com base em intuição. A universidade é grande demais. Nós hoje envolvemos aproximadamente 40 mil pessoas em 5 cidades diferentes, para não falar das pessoas que estão no entorno da própria universidade, E a gente precisa de informação, a gente precisa tomar do remédio que a gente prescreve para a sociedade, ou seja, fazer uma gestão com base no conhecimento científico. E além disso, a gente entende que é imprescindível que a universidade seja um lugar muito especial para estudar, muito especial para trabalhar, mas principalmente muito bom para viver. A universidade precisa ser um espaço amistoso, agradável e bom para todo mundo. Eu queria passar para a nossa pergunta seguinte, como deve ser feita a gestão dos recursos em meio a esse corte de verbas para o ensino superior, em meio a essa crise financeira? Realmente a gente tem um problema bastante sério em termos de recursos financeiros, A gente foi atropelado por uma questão de dificuldades de planejamento durante a nossa expansão a partir de 2009, e isso se acopla com essa crise financeira e política que tem uma série de impactos importantes, mas eu acho importante ressaltar isso que o Luiz colocou. Eu acho que a partir do momento que a gente tem uma gestão baseada em informação, ou seja, a gente entende como a universidade funciona, a gente mapeia os processos, a gente entende exatamente como o sistema funciona, de uma maneira orgânica, de uma maneira total, e ao mesmo tempo a gente dá transparência para todo esse processo e convida toda a comunidade a participar conosco de um orçamento, por exemplo, participativo, a gente consegue otimizar e consegue fazer uma gestão melhor. Isso, claro que não nos exime de buscar recursos, de tentar ao máximo, tanto numa escala mais local quanto na escala, por exemplo, nacional, pensando nas articulações em nível de Andifes, de buscar mais recursos e lutar pela universidade como um todo. Mas a gente entende, e a nossa experiência na gestão nos últimos 3 anos, depois desse processo de expansão, mostra muito claramente que existem vários processos, tanto processos administrativos como procedimentos acadêmicos, e essa
junção de administração com procedimentos acadêmicos, que a gente pode melhorar. E isso, na realidade, não envolve recursos, né? Isso envolve recursos financeiros. A gente tem muito recurso humano e a gente tem uma inteligência coletiva que pode muito facilmente ser acionada, né? Se a gente consegue, né, esse senso de pertencimento e essa capacidade de trabalho coletiva, juntar isso para uma gestão melhor. A gente tem que apostar muito nisso nesse momento de crise que a gente está vivendo. Gostaria de acrescentar, professor? Eu acho que a gente pode também apostar muito na otimização dos gastos da universidade. A universidade hoje, por exemplo, tem uma conta de luz incrivelmente alta, na ordem de 1,5 milhão mês. A gente precisa utilizar essa inteligência que o Zé estava se reportando, o trabalho do nosso conjunto de professores, de técnicos e de estudantes, para ver como a gente consegue gastar menos luz sem comprometer a qualidade do ensino oferecido pela instituição, ampliando as atividades de pesquisa, ampliando as atividades de extensão. Da mesma forma, a gente pode ajudar os pesquisadores da instituição a captar recursos. Boa parte do trabalho dos professores hoje é encontrar recursos para apoiar as suas próprias pesquisas e as suas atividades de extensão. E a universidade, a partir da gestão superior, pode apoiar o conjunto desses professores e técnicos a encontrar financiamento também. Nesse momento, a gente vai fazer o sorteio. Nós temos 13 questões. Ontem eram 16. As 3 primeiras foram sorteadas. Eu peço, então, primeiramente, para o professor Luiz sortear uma dessas questões que tratam sobre a universidade de uma forma geral. Deixa eu abrir. Muita coisa, tá bom? Perdão. Como a gestão irá se relacionar com o governo federal? Uma coisa muito importante para a gente ter em mente é que a universidade é uma das principais instituições da nossa sociedade. E é uma instituição que preza muito por algo que a gente defende no próprio lema da nossa candidatura, que é a liberdade para pensar e a liberdade para criar. Sem dúvida, as universidades federais são parte do governo federal também, mas constitucionalmente nos é assegurada uma autonomia em nível de ensino, em nível de pesquisa, em nível de extensão, que faz com que a gente pertença ao governo, mas ao mesmo tempo possua uma possibilidade de distanciamento crítico e exerça essa autonomia para definir quais são os rumos da instituição dentro do limite da legalidade. Então, a gente espera muito que o governo federal continue a apoiar a expansão do ensino superior público gratuito, laico, com qualidade socialmente referenciada, que não haja cortes de recursos além daqueles que a gente já está sabendo, que não haja limitações à expansão que está prevista no Plano Nacional de Educação, né? Existe uma forte expansão prevista nesse plano, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem um cenário de crise e a gente sabe que tem um cenário de crise econômica e política. E a gente espera que a UFG se articule ao conjunto das outras 62 universidades federais que se reúnem em torno da ANDIFES, né, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, e a gente apresente ao Ministério da Educação, ao Ministério do Planejamento, ao Congresso Nacional, o conjunto das reivindicações para manter a saúde financeira e o trabalho funcionando dentro da instituição. E a gente também entende que nós somos uma instituição, no caso da UFG, composta por 4 regionais. Então, a gente quer prestar muita atenção a tudo que acontece em Goiânia, mas também ao que acontece em Goiás, ao que acontece em Jataí, ao que acontece em Catalão. E a gente quer construir uma gestão, inclusive na interlocução com o governo federal, que valorize as especificidades de cada uma dessas regionais e que encontre soluções para todos esses problemas. E, obviamente, também a gente vai estar atentos à relação com o Congresso Nacional. É muito importante que sejam assegurados os recursos para a nossa universidade, aqueles inclusive que são previstos por emendas individuais, por emendas de bancadas, e que a gente continue fazendo da UFG esse patrimônio que sempre foi para o estado de Goiás e para o Brasil. Professor José Alessandro, quer complementar? Eu acho que a gente tem também que pensar numa interlocução com o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, e Comunicação. A relação da ANDIFES é muito forte com o MEC, mas a gente tem um outro braço aí, né, no Ministério de Ciência e Tecnologia que é importante, né? Eu acho que a gente tem que reforçar cada vez mais esse braço que termina sendo um pouco mais frágil no próprio contexto, né, dos ministérios, e eu acho que a gente ganha com isso. Existem outras alternativas, né? Por exemplo, FINEP, que tem sido super importante para a universidade. Bom, vou ter que pedir para o senhor sortear mais uma questão, a segunda. Deixa eu abri-la novamente. Quais são as políticas pensadas para a área da cultura? Olha, a gente acredita que existe um tripé fundamental na universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Mas haverá um outro tripé também que a gente pretende valorizar muito, que é aquele que faz a inter-relação entre
arte, ciência e cultura. E aí cultura aqui é compreendida no sentido de cultura popular antes de qualquer coisa, de valorização dos saberes tradicionais, dos saberes indígenas, dos saberes quilombolas, dos saberes das populações tradicionais, literalmente, mas a gente espera muito que a universidade se transforme naquilo que ela tem vocação para ser, que é construir uma interlocução com a sociedade e apresentar para a sociedade aquilo que a gente produz como conhecimento, mas aquilo que a gente também produz como arte. Aquilo que a gente também produz como cultura, no sentido de manifestação cultural. E aí são muitas as ações que podem ser feitas, mas especialmente aquelas que tragam a sociedade para dentro da universidade e que principalmente proporcionem aos estudantes uma concepção e uma compreensão de formação acadêmica e de vida universitária ampliada, onde não sejam só os estudos, não sejam só as avaliações, não sejam só as provas, o que move os estudantes, mas principalmente descobrir o mundo, conhecer coisas novas, né? Encarar a realidade de uma maneira diferente. Porque os anos que as pessoas passam aqui como estudantes e nós passamos aqui como profissionais, seguramente são muito importantes e são definidores das nossas vidas, né? Agora, a gente precisa que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura seja muito fortalecida, para que na interlocução com as manifestações e os atores que produzem cultura na cidade de Goiânia, na cidade de Catalão, Jataí, Goiás, a gente fortaleça esses laços e a UFG se torne um polo, ainda mais do que já acontece, né, irradiador e produtor de cultura e de conhecimento, e de ciência, e de arte, etc. Você quer complementar? Como o Luiz falou, essa integração é muito importante, inclusive para a gente desmistificar certas concepções, por exemplo, de que a ciência é muito objetiva, muito dura, né, muito fechada, e na realidade a gente sabe que os processos mentais, por exemplo, de criatividade, são muito semelhantes em arte, por exemplo, em ciência, né? Então daí o nosso lema, inclusive, liberdade para pensar e criar. Tudo isso faz parte de um mesmo contexto. Eu acho que é super importante a gente destacar, né, que essas interações são interações naturais, que servem, inclusive, para dar uma formação muito mais ampla para os nossos estudantes. Tudo isso é ensino no final, né? Vamos para a nossa última questão, então. Vou pedir novamente para o professor Luiz sortear. Obrigada, professor. Nossa última questão, então. Quais são as formas pensadas na gestão dos senhores para combater o assédio, racismo e sexismo da comunidade universitária? Esse é um tema importantíssimo. Por todos os lugares onde a gente tem andado na universidade e pela nossa experiência à frente das pró-reitorias de pós-graduação, no caso do Zé, e de graduação, no meu caso, a gente observou que existe uma reclamação muito forte, né, de que a instituição precisa construir canais efetivos para receber as denúncias, para apurar as denúncias e para implementar as soluções que sejam requeridas. É inaceitável que a universidade seja cúmplice de racismo, de machismo, de LGBTfobia, de cultura de estupro. Não cabe mais isso no cenário que a gente tem na universidade brasileira hoje, na UFG e no Brasil de uma maneira geral. Agora, muitos casos, eles também têm que ser pensados na perspectiva da interlocução com a polícia. Porque situações de violência, de estupro, por exemplo, não são os nossos professores nas comissões administrativas de investigação que vão encontrar a solução. Nós não temos nem poder de polícia, nem poder de investigação. A nossa esfera de atuação é da ordem acadêmica, da ordem administrativa. Mas o principal mesmo é construir esse outro ambiente universitário onde as pessoas se sintam bem para viver aqui. Foi aquilo que a gente falava no primeiro bloco, né? Não basta pensar que a gente vai trabalhar e estudar com qualidade se a gente não se sentir protegidos, se a gente não tiver uma política onde o binômio qualidade de vida e segurança estejam juntos. E assédio moral, assédio sexual, discriminações são casos que envolvem violência de ordem física, ordem simbólica, ordem psicológica, mas a gente tem na universidade um conjunto de outros problemas que é da ordem da segurança física, literalmente mesmo, né? Da violência, da ordem do assalto, do crime, do roubo, e que a gente quer prestar muita atenção a isso também. Então, eu acho que esses temas são fundamentais e a universidade mudou e ela tem que trabalhar uma perspectiva da instituição de ensino que é, ou seja, com políticas educativas, com políticas preventivas, mas, ao mesmo tempo, não sendo omissa diante dos casos concretos que têm sido denunciados, que têm aparecido, e que as pessoas estão tendo cada vez mais coragem de dizer, aconteceu comigo, e eu não quero que aconteça de novo, nem comigo, nem com ninguém. E aí a instituição tem que encontrar canais para isso, e a gente pensa que o gabinete da reitoria é o locus privilegiado para centralizar um conjunto de ações que vão ser construídas em parceria com a comunidade,
no sentido de que a gente não tenha o nível de assédio e o nível de discriminação que ainda existe aqui. Seguramente o Zé tem experiências também que pode complexificar na resposta. Infelizmente, a gente tem 30 segundinhos, eu acho que não vai dar eu acho tempo. que o importante é a gente ressaltar essa ligação de pensar em segurança com qualidade de vida. Essas duas coisas não são independentes, elas têm que ser pensadas juntas. Bom, infelizmente, a gente tem um tempo curtinho, daria para falar muito mais. Queria agradecer, professor Luiz Melo, pela sua presença. Eu que agradeço, Camila. Queria agradecer também, Obrigado, professor Zé Alexandre. Muito obrigada.